Louvado seja o Senhor. Esse livro, O Maior Sofrimento de Jesus, ele traz itens de grande significado para nós. Se nós penetrarmos, se nós tomarmos esse veio de ouro que é apresentado para nós, nós vamos ganhar muito, e nós vamos ganhar muita salvação. Principalmente nessa última conferência internacional, nós vimos a importância que Deus dá para uma humanidade elevada. Deus realmente quer tocar nas nossas vidas, mudar o nosso viver. Mas nós sabemos que dentro de nós há uma grande resistência. O que nós temos observado é que as nossas próprias convicções se têm tornado mais fortes do que a palavra de Deus. Nós nos agarramos a nossas ideias, nós nos agarramos aos nossos próprios sentimentos e procuramos uma saída intermediária. Mas no caminho de Deus não tem saída intermediária. Ou é o caminho de Deus, ou é o caminho do inimigo. Deus deseja nos salvar. Fermento é o artifício criado pelo homem para facilitar a vida. Irmãos, a palavra de Deus tem sido falada para nós de uma maneira muito, muito clara. E nós sabemos que para andarmos nesse caminho há um preço. Nós temos procurado meios para facilitar o nosso caminho. Nós temos aceitado integralmente a palavra de Deus. Se nós tomamos a palavra de Deus e procuramos encontrar um artifício para facilitar o nosso caminho, isso é fermento. Nós criamos arrazoamentos, seja baseado na ciência, ou no nosso conhecimento, ou nos costumes da época, para negar a palavra de Deus. Algumas vezes nós vemos a palavra de Deus apontando as coisas de uma maneira muito certa, muito clara. Daí no nosso interior diz: não, isso era bom para aquela época. Hoje os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. E a palavra diz, que os céus e a terra passará, mas da palavra de Deus nem um i, nem um tio vai mudar. Não vai mudar nenhuma vírgula. Irmãos, se nós temos usado artifícios para facilitar a nossa vida, nós estamos andando num caminho de perdição. Existe um caminho estreito e existe um caminho largo. Muitas vezes esse caminho estreito é difícil, então usamos fermento para tornar o caminho mais largo. Mas a palavra diz para nós que o caminho para a perdição é um caminho largo. Eu não falo de perdição referente ao lago de fogo, a perdição eterna. Eu falo de perder o reino. Mas Deus realmente nos ama. Por isso Ele tem falado para nós de uma maneira muito clara, de uma maneira muito forte. E espero que todos nós possamos ter uma reação adequada. Nessa manhã nós vamos ver 2 pontos. Primeiro, ali o Senhor no Getsemane. Segundo, o Senhor ali na cruz. E nós precisamos estar muito claros, irmãos, de que o Senhor passou por aquele sofrimento no Getsemane, foi por você e por mim. Que Ele passou aquele sofrimento ali na cruz, foi por você e por mim. Aquilo não foi uma diversão para Ele. Ele estava cumprindo o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus,
para abrir um caminho novo e vivo para nós. Nós cantamos um primeiro hino falando que nós lembramos do Senhor, lembramos do que Ele passou, do sofrimento que Ele teve. Aquele hino diz que nós não esquecemos de lembrar-me-ei de Ti. Irmãos, toda vez que nós lembramos o que o Senhor passou, nós ficamos comovidos, nossa vida muda. Quando nós olhamos para a nossa vida da igreja, nós conseguimos perceber quanto fermento há no nosso meio. Nós sentimos um desespero, vendo necessidade de salvação. Ontem à noite, amados irmãos, vocês não sentiram que nós temos muito fermento? A Páscoa nos introduz, é o início da festa dos pães asmos. O que o Senhor passou foi para que nós tivéssemos uma vida sem fermento. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, versículo 36, para ver o que o Senhor passou no Getsemane. Versículo 36 diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. O Senhor Jesus já estava às portas do momento da crucificação. E ele sentiu uma grande necessidade de ter comunhão com Deus. E disse: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, vocês pensam que foi fácil para o Senhor ir para a cruz? Que foi fácil Ele encarar esse fato? A responsabilidade que estava sobre Ele era uma responsabilidade muito grande. Aqui diz que Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, porque Ele estava enfrentando aquilo como Filho do Homem. E disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele estava muito triste. Ele disse: profundamente triste. Você consegue tocar nesse fato? Sobre o Senhor ficar triste? E ele pediu para que 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ficassem com ele e vigiassem com ele. Ele, adiantando-se um pouco, 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: olha, irmãos, como ele estava orando. Ele se prostrou. Os irmãos podem perceber a profundidade do sentimento dele. Ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, vocês podem perceber que ele aqui fez uma oração. Para ele poder falar essas palavras, nós precisamos ainda verificar outros versículos. Vamos ler Evangelho de João capítulo 12, versículo 27.
Aliás, vamos ler os versículos 23 e 24 primeiro. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 23 e 24. Encontraram? Vamos ler. Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Agora, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Os irmãos podem perceber, aqui ele também diz que ele estava angustiado. E diz, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E esta questão da glorificação seria a sua morte. Esse grão de trigo iria morrer para produzir muito fruto. Mas ele disse, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim, é para esta hora. Senhor Jesus não estava fugindo. Voltamos para então Mateus 26, 39. Quando ele orou assim, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para ele falar essa palavra, para ele orar dessa maneira, é porque alguma coisa extremamente pesada estava sobre ele. Ele sabia o que iria enfrentar. Amados irmãos, o que ele iria enfrentar na cruz não era somente uma questão de uma dor física. Era algo também psicológico e era algo espiritual. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Foi algo muito forte. E ele disse, se possível, passe de mim esse cálice. Disse isto, alguma coisa forte demais. É algo doloroso demais. Mas eu não quero que seja segundo a minha vontade, mas eu quero que seja segundo a sua vontade. Ele orou 3 vezes. Certo? Por que ele orou 3 vezes? Porque ele precisava de uma confirmação. Ele precisava dessa confirmação. Ele disse, tem ou não tem um outro caminho? Esse caminho é muito duro. O que vou passar ali na cruz é algo que ninguém consegue suportar. Ele estava verificando, conferindo com o Pai, é isso mesmo? Existe alguma maneira? Irmãos, quando nós vemos que nosso Senhor Jesus verificou isso, mostra, irmãos, que para salvar você, para salvar a mim, não teve outra maneira. Se tivesse tido uma maneira mais fácil, Deus não mostraria para o Senhor? Certamente mostraria. Mas o Pai, nosso Deus, mostrou para o Senhor Jesus, não tem jeito, só tem esse caminho. Irmãos, você pode perceber o quanto nós ofendemos a Deus, o quanto nosso viver entristeceu a Deus, o quanto rebelde nós somos contra Deus, de tal forma, irmãos, que não teve outro caminho a não ser esse de enfrentar a cruz. Porque por causa das coisas que você faz hoje, que eu faço hoje, não teve outro caminho. Se você tocar no sentimento que o Senhor teve, o quanto foi esse sofrimento, nós podemos perceber
quão terríveis nós somos, e nós podemos ainda permanecer insensíveis hoje, indiferentes, vivendo uma vida cheia de fermento, vivendo uma vida de pecado. Ele conferiu com Deus: tem outro caminho. Não teve outro caminho, irmãos, por causa do que você fez e por causa do que eu fiz. O que eu posso falar para o meu amado Senhor? Senhor, por causa da minha vida, do que eu faço, você não teve outro caminho, mas você não desistiu. E anda mais, irmãos. João 18, versículo 11. Vamos ler juntos. Vamos lá. Tá bem? Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Quando vieram prender o Senhor, Pedro tomou a espada. Ele queria defender o Senhor, porque ele não queria que o Senhor passasse por aquilo. Daí o Senhor Jesus falou: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. Essas são as palavras de quem, depois de ter orado 3 vezes, estava certo. Essa não tem outro caminho, e eu vou tomar esse caminho. Esse foi o cálice que meu pai me deu, e eu vou tomar. Ele teve essa certeza porque orou 3 vezes. Nós podemos ver o exemplo do Senhor. Ele orou até ter certeza. Agora vamos voltar para Mateus 26, versículo 40. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 43, voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E o versículo 45, então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Veja, naquele momento que o Senhor precisava de mais apoio, de gente que pudesse vigiar junto com Ele, por causa da seriedade do momento, o que ele encontrou? Ele conseguiu encontrar alguém que pudesse vigiar com ele? Estavam dormindo. Aqui no versículo 41 diz: vigiai e orai. Irmãos, quando o Senhor Jesus estava para morrer, e antes falava deixando essa terra, ele pediu para seus discípulos, para os 3 mais próximos, para que pudessem vigiar e orar com ele. E esses discípulos falharam. O Senhor os encontrou dormindo, apesar de ter falado várias vezes com ele.
O Senhor os encontrou dormindo. Mas essa mesma palavra, vigiai e orai, Ele deixou para nós, nas várias passagens do Evangelho, referindo agora à volta dele. Irmãos, quando Ele estava para partir, os discípulos não vigiaram e oraram, estavam dormindo. Agora que Ele pede para que nós vigiemos e oremos, porque Ele vai voltar, Ele consegue encontrar alguém acordado ou estamos todos dormindo? Quantas vezes nós temos ouvido falar, vigiai e orai, vigiai e orai, mas nós vigiamos e oramos? Os discípulos dormiram na partida do Senhor. Nós vamos dormir na volta dele? Essa passagem está registrada na Bíblia, irmãos, para que no nosso interior nós tenhamos um sentimento, uma reação. Se o Senhor, na hora de partir, teve que enfrentar alguma coisa tão dura, e os discípulos não puderam vigiar e orar, Senhor, que na sua volta o Senhor nos encontre acordados, vigiando e orando. Pode ser que muitos estejam dormindo, mas eu quero estar acordado. E olha só, aqui, versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Esses três estavam dormindo, mas ele falou para Pedro: nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Em Marcos, capítulo 14, versículo 37, diz assim: voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Nós sabemos que Marcos é um evangelho que foi ditado por Pedro para ele, certo? Na verdade é como se fosse o evangelho de Pedro. E aqui nos mostra, Marcos fala exatamente o sentimento de Pedro. Pedro disse para Marcos: sabe, o Senhor falou, foi para mim: Simão, tu dormes? Isso mostra o sentimento que Pedro teve depois a esse respeito. Pedro não falou o seguinte: ué, Jesus, nós três estávamos dormindo, por que você só está me culpando? Por que você só falou comigo? Fala para eles também. Pedro não teve esse tipo de reação. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor pode falar. Se nós tivermos uma reação: Deus, por que você só fala para mim? Fala para os outros também. É querer jogar fora a bênção. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer falar comigo. Se o Senhor perguntar para você: por que você está fazendo isso? Você não viu na palavra que não deve ser feito? Qual é o seu sentimento? Eles também fazem, outros irmãos também fazem, por isso eu posso fazer também. Foi essa a resposta de Pedro? Porque eu estou dormindo? Está todo mundo dormindo, eu vou ser bobo, ficar só eu acordado? Quantas vezes nós já tivemos esse sentimento? Nós recomendamos tantas coisas. Irmãos, cuidem disso, cuidem daquilo. Os outros fazem, eu também vou fazer.
Mas o Senhor já falou com você. Simão, tu dormes. Voltando para Mateus 26, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, quando nós não vigiamos e oramos, nós entramos em tentação e nós caímos. O Senhor Jesus, nessa passagem do Getsêmani, ele teve essa reação, porque o que estava para vir seria algo extremamente pesado. Porque ele está dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se o Senhor se entristeceu e se angustiou, é porque alguma coisa muito séria iria acontecer. Você sabe, irmãos, o que ele passou na cruz não foi somente uma questão de sofrimento físico. Quando nós olhamos na história da humanidade, nós vimos muitos mártires, muitas pessoas que morreram por causas, por movimentos. Vocês sabem que quando o comunismo começou a entrar na China, muitos estudantes, muitos professores universitários adotaram a ideologia do comunismo e eles começaram a fomentar o comunismo na China para que pudesse haver uma revolução. E o governo perseguiu fortemente. Muitos foram presos e muitos foram torturados e foram mortos. E muitos foram torturados para que pudessem denunciar onde estavam os seus colegas. E você sabe que a tortura dos chineses é muito forte, chama tortura chinesa, quer dizer, tortura terrível. Eu vou dar só algum exemplo. Sabe que como eles fazem? Eles prendem a mão assim, os dedos, pega fiapo de madeira e vai batendo para debaixo da unha assim, sabe? Um por um nos dedos. Você sabe o que é isso? Para denunciar colegas. E essas pessoas denunciaram? Não denunciaram. Não tiveram medo de morrer. Então, irmãos, a questão do sofrimento do Senhor Jesus na cruz, claro que teve o sofrimento físico, mas o que fez o Senhor falar? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Era algo mais do que o sofrimento físico. Um dos pontos fortes está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus não conheceu o pecado, mas ali na cruz ele foi feito pecado por nós. Ele sofreu ali na cruz. Ele morreu ali na cruz, não somente por causa dos nossos atos pecaminosos, mas também pela nossa natureza pecaminosa. Você sabe o que é alguém que nunca conheceu o pecado?
tomar sobre si o pecado, os pecados e o pecado do mundo inteiro sobre ele? Algumas vezes nós não aguentamos nem a nós mesmos, está certo? Tem momentos que você diz: Deus, eu não aguento a mim mesmo. Tanto que existe, a gente diz, a gente vê muitas vezes aquelas frases nos caminhões, né? Está escrito assim: é fácil falar de mim, o difícil é ser eu. Diz: você sabe o que é ser eu? Imagina, você não aguenta nem você mesmo, você aguentar o mundo inteiro? O que acontece quando você toma os seus problemas? Se eu começar aqui, Deus diz assim: eu vou pegar todos os seus problemas e colocar em cima de mim, seus problemas colocar em cima de mim, seus problemas colocar em cima de mim, o que vai acontecer comigo? Eu vou desabar, não é? Eu vou entrar numa profunda depressão, eu vou me arrebentar. Eu não aguento nem a mim mesmo, como é que eu vou aguentar todo mundo? Mas o Senhor pôs você sobre ele. Você sabe, irmão, o que é colocar você, perguntar para o Senhor Jesus: puxa, Senhor Jesus, você teve que tomar a mim sobre você, quanto sofrimento. Nem eu aguento a mim mesmo, como é que você pôde me aguentar? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Imagina, aquele que não conheceu o pecado, ser tratado como pecado, ser julgado como pecado. Isso não é um sofrimento? Isso é muito mais do que um sofrimento físico. Esse é um ponto. O outro ponto foi que quando ele tomou sobre si os nossos pecados, quando Deus colocou sobre o Senhor Jesus todos os seus pecados, todos os nossos pecados, pecados do mundo inteiro, quando colocou sobre o Senhor Jesus, nosso Deus se afastou, deixou o Senhor Jesus ali, de tal forma que o Senhor Jesus falou em Mateus 27, 46. Vamos ler juntos Mateus 27, 46. Aliás, 45 e 46. Vamos ler. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, nós podemos ver que da hora sexta, quer dizer, do meio-dia, até a hora nona, que é 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Esse foi o período em que Deus julgou o Senhor, a ponto do Senhor exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Nosso Senhor Jesus sempre viveu na comunhão com Deus Pai. Mas quando chegou o momento que Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro, quando ele foi feito pecado por nós, as trevas tomaram toda a terra, Deus se afastou, desamparou o Senhor Jesus. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso quer dizer, o Senhor está exclamando, mostrando para nós: eu estou desamparado, não tem ninguém que me dê suporte agora, não tem ninguém para me sustentar nesse momento, estou desamparado.
quando nós estamos no meio das dificuldades, o que nós queremos não é um amparo, não é um consolo. Nós ouvimos o testemunho de tantos irmãos, e todos nós, quando passamos por dificuldades, nós pedimos oração dos irmãos, não é? E o que a gente sente? Puxa, eu não estou desamparado, eu estou passando por dificuldades, mas os irmãos são comigo, não é? Nós não temos forças, nós temos forças, porque sabemos, irmãos estão orando. Eu não estou desamparado, mas o Senhor Jesus ali na cruz, ele estava desamparado. Até Deus o abandonou. Nós já compartilhamos no passado com os irmãos. Podemos ler Lucas 23, 34. Na primeira frase que o Senhor Jesus disse quando estava na cruz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento ele estava chamando Deus de Pai. Por quê? Naquele momento Deus não havia desamparado ainda o Senhor. Ele estava enfrentando aquilo, mas o Pai estava junto dele. Eles podiam chamar Deus de Pai, ou Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas depois de 3 horas, quando Deus colocou os pecados sobre ele, Deus o desamparou. Ele não podia mais chamar Deus de Pai, ele teve que chamar Deus de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento que eu mais preciso, estou aqui sozinho. E depois de ele ter exclamado: Deus meu, por que me desamparaste? A próxima frase foi: tenho sede. Está em João 19, versículo 28. João 19, 28, quando ele disse: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para cumprir-se a Escritura, disse: tenho sede. Daí nós vemos aquela porção de Salmo 22, como se aquele fogo estivesse queimando, né? Quer dizer, o julgamento do lago de fogo estava sobre ele. Eu tenho sede. Ele passou aquilo sozinho. Aí a próxima frase que ele falou está no versículo 30, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, louvado seja o Senhor. O julgamento chegou até o fim. E aí nós podemos ler em Lucas 23. Versículo 46. Vamos ler juntos. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Nós podemos ver que depois dele ter falado: está consumado, estava tudo já terminado. Daí ele falou: Pai. Isso quer dizer, a comunhão foi restabelecida com Deus, porque o julgamento já havia sido executado. Daí ele pôde novamente chamar Deus de Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí se concluiu. Daí ele morreu. Foi por você e foi por mim.
O que ele passou, irmãos, não foi algo pequeno. Eu já compartilhei com os irmãos. Se essa morte do Senhor por nós não nos consegue fazer reagir a amar o Senhor e buscar o Senhor, nada consegue. Nossa esperança é que vejamos o que o Senhor passou para nos salvar. E hoje, irmãos, diante do que Ele passou, eu posso ainda estar apegado a alguma coisa e falar, isso é mais precioso do que o Senhor? Se o Senhor fala para nós, olha o que eu passei por você, por que você me despreza? Por que você não reage? Por que você não me busca? Alguma coisa desse mundo sofreu por nós como o Senhor sofreu? Irmãos, nós podemos ver quantas coisas estamos apegadas que nós sabemos que não é a vontade de Deus. Nessa manhã eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a largar e abandonar essas coisas por causa do Senhor? Ou a sua opinião, o seu sentimento, o seu conceito é mais forte do que o amor do Senhor? Como nossa alma é terrível, como nós somos terríveis. Por isso, o amor de Deus nos constrange, fazendo-nos ter uma reação. Senhor, eu quero abandonar tudo por amor a você. Se nós não conseguimos ver quanto nós somos terríveis, e não conseguimos ver como é grande o amor de Deus, nossa vida cristã vai ser sempre uma vida morna, para lá e para cá, cheia de fermento. Mas o Senhor hoje está nos chamando para o reino. Que nós possamos responder ao Senhor: Senhor, eu quero te seguir de uma maneira séria, porque eu vi, eu ganhei. Senhor, a minha experiência com o Senhor não é, o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu foi por mim. Ele passou isso, foi por mim. Foi por minha causa. Foi por causa do que eu fiz. E Ele passou por isso porque Ele me ama. Se nós tocamos dessa maneira, nossa vida muda. Que o Senhor possa falar para cada um de nós. Esse era o encargo a respeito dos capítulos finais desse livro. Nós achamos muito importante, por isso estamos falando de uma maneira tão séria e de uma maneira tão forte. Nós vamos ter um pouco de comunhão em pequenos grupos. Depois nós vamos abrir para ter comunhão aqui na frente. Eu gostaria, irmãos, que nós pudéssemos ter uma reação. Se você teve uma reação algo anterior, venha à frente e dê um testemunho. Envergonhe Satanás. Tome uma posição diante de Deus, diante dos homens e diante do inimigo. Está bem? Amém. Vamos gastar mais ou menos uns 10 minutos para ter comunhão em pequenos grupos. Está bem?